Então, acho que o Flamengo não pode pautar o seu futuro em função de um jogo, mesmo que ele vale uma taça. Se ganhar o técnico fica, como muita gente defende, se perder ele tem que sair. Não, se ganhar ou perder, talvez os não vai mudar. Trabalhar melhor, né, mano? Sim. A vitória traz tranquilidade, mas não traz a cura para os problemas do time. Porque isso não se resolve de uma hora para outra. Eu acho que se beira a ingenuidade alguém achasse, não, num jogo vai ser tudo. Não vai. Pode ter um progresso, ele deve treinar a equipe, fazer ajustes, tudo pode melhorar. Joga em casa, aí não tem altitude, a torcida está do lado, aí o Del Valle. Agora, esse treinador, não, você vê que ele está tentando ir mais devagar, ele não mexe no quarteto, mexe. Agora, ele vai ter que arriscar. Ele vai ter que alguma hora, e acho que a hora é essa. De repente, fazer alguma mexida um pouco mais. Mas tem que ter respaldo. Esse respaldo deveria ter que ser público. Eu acho que tem que ser com o jogador e para a torcida. Tem que trabalhar mais sem bola. Isso aí não tem muito para onde correr. O pessoal fala muito do João Gomes, que o João Gomes era o jogador do meio-campo, embora não fosse o primeiro volante, que ele tentava compensar um pouco. O famoso carregador de piano. A falta de combatividade de outros jogadores. Mas você não pode ser dependente de um jogador dessa característica. Fala, nação rubro-negra, doída demais essa derrota na primeira partida da Recopa Sul-Americana. E aí, concorda com o que disse o Mauro César? Coloca a sua opinião aqui e a gente vai falar, lógico, sobre a situação do Vitor Pereira. Será que ele corre o risco de ser demitido? Será que ele está na corda bamba caso não vença a Recopa Sul-Americana? A gente vai discutir isso, a gente vai falar também sobre a situação do Pedro, que preocupa para a partida de volta, e por essa aí realmente ninguém esperava, né, ficar com o Pedro de fora da partida decisiva. O departamento médico está de olho nessa situação. A gente vai falar sobre o Everton Ribeiro, que desperta o interesse do Corinthians, mas eles têm que abaixar a bola, até porque, a princípio, o Everton Ribeiro vai renovar com o Flamengo sem problema nenhum. A gente vai falar também sobre o Marinho e esclarecer nessa situação de talvez a saída do Marinho para o Cruzeiro, e falar sobre as meninas que jogaram com o time sub-20 e empataram com o time do Botafogo. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo do OneFootball, que eles estão com uma novidade bem interessante. É ali o ao vivo, em tempo real, os lances do Flamengo logo após acontece a partida pela Conmebol Sul-Americana, pela Conmebol Recopa e também pela Conmebol Libertadores. Então, acabou o lance de perigo, já chega no teu celular as imagens pelo aplicativo. Então, baixa o primeiro link no vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Nação rubro-negra, muita gente tem me perguntado sobre a situação do Vitor Pereira. Será que é uma situação em que ele está na corda bamba? Será que existe alguma possibilidade dele ser demitido e do Flamengo contratar um outro técnico na atual conjuntura? Até porque o Flamengo não vem jogando bem, mas é um técnico que tem 1 mês e pouco de trabalho. Então a situação ali falada pelo Mauro César no começo do vídeo é a mesma situação que a diretoria enxerga. A princípio, o técnico, mesmo perdendo a Recopa Sul-Americana, ele não vai ser sacado do time do Flamengo. Mas a gente sabe como funciona essa situação. Já aconteceu com outros técnicos também, né? Começa o Campeonato Brasileiro. Caso o técnico, o Flamengo, continue jogando mal do jeito que está, sempre estoura para o técnico. Só que os jogadores estão precisando demonstrar mais vontade dentro de campo. Não pode o Vidal fazer uma partida ali com muita raça, excelente, entre aspas, né, diante dos outros jogadores, do que eles jogaram na altitude, correndo mais do que a molecada, correndo mais do que jogadores mais jovens. Difícil a situação, sempre estoura no técnico, mas nesse começo de trabalho o Flamengo vai dar tempo a ele. Até porque se fosse tirar ele agora, era mais fácil ter deixado o técnico do Dorival Júnior. Então, tá na corda bamba? Agora, na atual conjuntura, não. Mas pode ficar caso perca a Recopa e faça um péssimo começo de Campeonato Brasileiro. Aí fica meio que insustentável. Mas o maior culpado dessa situação do time do Flamengo, ao meu ver, não é o técnico. E aí os jogadores, a diretoria, tem uma parcela maior de culpa, até porque o técnico não chegou há tanto tempo. Só que o Flamengo tem tomado aí por jogo em torno de 17 finalizações. O Vitor Pereira também tem culpa nisso. Ele não é isento de culpa, pode não ser o maior culpado, mas tem que fazer o time todo defender melhor. Tem que tirar gana de dentro dos jogadores. E isso a gente não tem visto durante as partidas. Tomara que ele consiga resolver essa situação e a gente volte para os caminhos da vitória. E na ação surgiu essa notícia trazida pelo All Sport, onde dá conta de que o Corinthians está monitorando Everton Ribeiro, jogador que é
um jogador importantíssimo para o time do Flamengo. Ele que chegou em 2017, tem 392 jogos, 49 gols e 64 assistências. Assim, além de também ser um líder fora de campo. Então, a situação do Corinthians estar monitorando é uma coisa normal. É um jogador que realmente desperta o interesse de vários clubes e o contrato dele termina no final do ano, onde existe uma situação de que a partir do meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com algum outro clube. Então vejo com naturalidade o interesse do Corinthians, mas a gente sabe que a situação dele sair aqui do time do Flamengo e jogar no Corinthians, até pela própria diretoria do Corinthians, ela enxerga que é muito difícil essa situação. Mas eles, como tem essa situação de terminar o contrato no final do ano, eles se veem na obrigação de pelo menos estar de olho na situação do Everton Ribeiro. Mas podem ficar tranquilos, até porque é interesse do Everton Ribeiro em renovar com o time do Flamengo e também é interesse da diretoria do Flamengo renovar com esse jogador que mora no coração dos torcedores do Flamengo e ele tem um carinho muito grande, já está acostumado ao Rio de Janeiro, gosta do centro de treinamento, das amizades que ele tem. Então a gente enxerga essa situação de interesse do Corinthians como normal, mas como uma situação praticamente impossível dele sair aqui do time do Flamengo para ir jogar lá no time do Corinthians. Então podem ficar tranquilos porque ele vai renovar com o time do Flamengo e essa situação vai acontecer depois da Recopa Sul-Americana. Mas agora o time está focado totalmente em trazer esse título que vai ser importante demais para a gente ter um pouco de tranquilidade para o restante do ano. E agora falando sobre a situação do Pedro, apenas uma curtinha aqui, até porque o jornalista Vene Casagrande ele trouxe a informação de que após o jogador sentir ali um problema muscular na última partida e ser sacado do time, ele preocupa para a partida de volta, porque a partida contra o Botafogo ele já está fora. A partida de volta na terça-feira que vem contra o Independente Del Valle, ele também preocupa. Então, segundo o jornalista, ele fará exames para detectar ali se tem condições ou não de jogar a segunda partida. A verdade é a seguinte, é um jogador que desde que chegou no Flamengo tem 165 jogos, 76 gols, 20 assistências, lembrando, em várias partidas ele entrava durante o jogo. Então é uma peça fundamental, ainda mais para um elenco que precisa reverter esse resultado negativo que aconteceu na altitude. Então vamos aguardar. O Globo soltou uma matéria depois da matéria aí do Vene Casagrande, onde dá conta de que, apesar dessa preocupação do Flamengo, a princípio ele terá condições de jogar a partida contra o Independente Del Valle, essa partida de volta. E apenas será poupado ali para não ter nenhum problema, né, nesse jogo que é mais importante, que é contra o Independente. Até porque o Flamengo deve entrar contra o Botafogo com o time reserva. Então vamos ficar no aguardo, torcendo para que essa situação do Pedro não passe apenas de um susto. E falando agora sobre o jogador Marinho, que tem um salário muito alto no time do Flamengo, né? Gira em torno de R$850 mil, e surgiu uma informação de que o Cruzeiro estaria interessado na contratação desse jogador. O Flamengo contratou ele por em torno de R$7 milhões, mas até agora ele não conseguiu engrenar. Então sempre surge essa situação de sondagens, né? Mas qual clube que vai pagar um salário tão alto para esse jogador? Ainda mais ele rendendo o que ele está rendendo dentro de campo. Então o jornalista Vene Casagrande apurou essa situação do Cruzeiro e o jornalista Bruno Vilafranca entrou em contato com a staff do jogador. Em relação ao Bruno Vilafranca, a staff falou com esse jornalista o seguinte, que ele está focado no time do Flamengo, que ele quer dar a volta por cima, que ele quer melhorar essa situação que ele está no time do Flamengo e que ele não pensa em jogar em outro clube, que o pensamento dele é continuar no time do Flamengo. E o Vene Casagrande entrou em contato com o Cruzeiro e o Cruzeiro falou que não tem interesse nenhum no Marinho. Então, a princípio, o Marinho vai continuar no time do Flamengo, mas o Flamengo enxerga que caso chegue uma proposta vantajosa, não liga-se de se desfazer do jogador. Se chegar alguma proposta legal, o Flamengo vai vender, até porque, conforme eu falei, o salário dele é altíssimo e gira em torno ali de R$11 milhões por ano, né? Esses 850 mil seriam muito bem economizados e o Flamengo poderia contratar um outro jogador e pagar essa fortuna que paga para o Marinho. E agora falando sobre futebol feminino aqui, para fechar o vídeo, a gente vai falar sobre o empate que o Flamengo teve diante da equipe do Botafogo pela Copa Rio.
Essa partida o Flamengo jogou com o time sub-20 e o Botafogo jogou com o time principal. As meninas jogaram ali com o time da base, até porque o Flamengo vai estrear nessa sexta-feira contra o Santos, lá na Vila Belmiro, às 8 horas da noite, com transmissão pelo Sport TV, pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, a equipe da base foi escalada para esse jogo, começou jogando até melhor do que o Botafogo, sendo que no final do jogo, lá no apagar das luzes do segundo tempo, o Botafogo pressionou mais, o placar ficou em 0-0. Então a gente pode curtir aí nessa próxima sexta-feira a estreia do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, e lembrando, o próximo confronto aí na Copa Rio é contra o Vasco no dia 5 de março. Galera, se gostaram do vídeo, deixa o like que ajuda muito a galera aqui da Flageral TV. Fiquem com Deus, até a próxima e fui!